Pessoal, falando sobre domínio, que foi o assunto da última aula, inclusive está na tarefa 1, alguns exercícios para vocês fazerem, vou fazer aqui um exemplo, tá? A gente está falando sobre domínio da função. A função é uma relação entre duas variáveis, né? Uma dependente e uma independente, né? Y depende de x. O y é o nosso f de x. Eu poderia praticamente aqui escrever assim, y igual 3 dividido por 4x mais 5, que seria a mesma coisa que eu escrever f de x, porque está me informando que o y é o resultado dessa conta, conforme eu for variando o x. Então, o y é uma função de x, ou seja, depende do x, tá? O resultado do y depende do valor que eu coloco aqui no x e realizo essa conta aqui, que é 3 dividido por 4 vezes o x mais 5. Mas essa função, ela não existe sempre, né? Por ser uma fração, ela tem uma restrição matemática aqui, né? Não existe divisão por zero. Então, a gente tem que pegar a parte de baixo, o denominador, e fazer diferente de zero. Então, 4x mais 5 tem que ser diferente de zero. Então, o 4x tem que ser diferente de menos 5. Eu estou resolvendo uma inequação no primeiro grau. X de um lado, número de outro. O 5 que está somando, passa subtraindo. Ou faz menos 5 dos dois lados. Não. Menos 5 aqui, menos 5 aqui. Aí 5 menos 5, zerou. 0 menos 5 dá menos 5, né? Essa seria uma outra forma. Ninguém faz assim, né? Só pega o 5 e passa para lá. Mas fiquem à vontade aí. E esse 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Pronto. Esse é o nosso domínio. Eu poderia fazer ele mais elaboradinho, né? X pertencente aos reais, tá o quê? Né? X é diferente de menos 5 quartos. Ok? Então, aqui está nosso primeiro exemplinho. Vou fazer aqui um parênteses, tá? Só para vocês relembrarem, né? Ou quem perdeu a aula, não lembra, né? Não assistiu? Não sabe do que eu tô falando, não lembra do colégio, né? O domínio, matematicamente falando, a gente vai trabalhar com 3 restrições. A fração, A dividido por B, a gente tem que pegar só o B diferente de zero. Ou seja, não existe divisão por zero. O que eu chamei de raiz par significa uma raiz de índice par, tá? Então, eu estou colocando aqui, raiz par é uma raiz que tem um índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, né? Aqui tem um número par aqui, ó. Par. Opa! Eu quero escrever par só aqui. Gente. Vamos lá, vamos tentar de novo. Meu mouse está horrível e ele fica selecionando demais. Pronto. Uma raiz par. Então, sempre que tiver um índice par ali, a gente vai pegar o que está dentro da raiz maior ou igual a zero. Porque não existe raiz real, né, nos números reais, que aqui dentro tem um número negativo, né? Não dá número real, dá número complexo. E os logaritmos? Logaritmos. Qual que é a restrição do logaritmo? O log, pessoal, não importa a base, tá? Se a gente coloca aqui uma base A qualquer, mas a gente não vai trabalhar com isso agora, porque o logaritmo tem a restrição sobre a base, mas isso não tem a ver com a função, tá? Então, é só o que está na frente do log, só o B aqui, maior que zero. Estritamente maior que zero, tá? Esse log, ele pode ser escrito assim, log ou ln, tá? Se vocês virem por aí, ln é a mesma coisa, logaritmo natural, tá? O ln, só uma observação aí, né? O ln é a mesma coisa que o log na base i. Bom, é a mesma coisinha. ln ou log na base i. Bom, só para ficar registrado aí. Que é um tipo de log, então, que pode aparecer aí nas restrições. Então, vamos trabalhar com essas 3. O nosso primeiro exemplo que apareceu aqui foi a fração, tá vendo? Ó? A dividido por B. Então, tem uma função aqui e uma função embaixo. A parte de baixo, que é o denominador,
não pode ser zero, porque não dá para fazer um número dividido por zero. Por exemplo, 3 dividido por zero ia dar erro. Não ia dar nada, porque não existe divisão por zero, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Cá estamos. Outra fração. Gente, uma coisa importante se falar, só tem restrição aonde tem x, tá? Se não tiver x na parte que a gente está vendo o problema, a gente não vai trabalhar. Por exemplo, se aqui embaixo fosse só o 4, 4 já é diferente de zero, né? Então, aqui no caso, só o denominador, 2x ao quadrado menos 2, diferente de zero. Então, peguei só o denominador diferente de zero. Isso é uma inequação de segundo grau. Quando é diferente ou igual, aqui, maior, menor não funciona assim, tá? Mas diferente e igual, numa função aqui do segundo grau, a gente pode fazer Bhaskara, né? Ou nesse caso aqui, quando o, o B for zero, como é o caso aqui, não. A gente faz direto, né? Isola o x. Quando que o B é zero? Gente, lembra uma equação de segundo grau? O A tá na frente. Peraí que eu aperto o negócio, ele vai longe. O A tá na frente do x quadrado, o B na frente do x e o C é a constante. Então, quando eu não tenho o termo x aqui, ó, tá vendo? Só tem o x quadrado e a constante. Quando não tem o x, o B é zero. E nesses casos eu consigo fazer direto. Eu vou fazer então 2x ao quadrado diferente de 2. Então, x ao quadrado é diferente. Opa, peraí que tá botando alguma coisa errada. Diferente de 2 dividido por 2, porque o 2 que está multiplicando passa dividindo. E depois, 2 dividido por 2, né? Dá 1. Então, x quadrado é diferente de 1. Ou seja, o x vai ficar diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 1. Porque tá ao quadrado, a gente tem que pôr mais ou menos, né? Concluindo, então, que o x é diferente de mais ou menos 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Né? Que número ao quadrado dá 1? O próprio 1. Então, aqui estaria o nosso domínio. Claro, conforme eu falei para vocês, tá? Isso tá uma forma bem resumida, mas nós podemos, né, simplificar, escrever de uma forma mais elegante aqui, né? Domínio x pertencente. Meu pertencente aqui tá com defeito. Vou pegar ele daqui. Pertencente aos reais, tá ok, uma barrinha em pé, né? E a gente coloca essa restrição que a gente acabou de achar. X diferente de mais ou menos 1. Prontinho. Aqui estaria o nosso domínio, escrito de uma forma elegante. Aí chegamos no log, né? Então, ó, fração, parte de baixo, diferente de zero, isola o x. Outra fração, parte de baixo, diferente de zero, isola o x. O que aconteceu aqui foi que, né, nós temos uma... Nossa, meu tab caiu lá longe. O que aconteceu aqui é que nós temos uma equação de segundo grau, né? Então, a gente trabalhou mais ou menos a raiz de 1 aqui. Aqui no log, terceiro exemplo, o que a gente tem? Vai procurar a restrição do logaritmo, né? O logaritmo é o que está na frente, maior que zero. Deixa eu aumentar aqui de novo. Então, o que a gente vai fazer? Pega só o logaritmando, que é o 2x mais 10. Estritamente positivo. Estritamente maior que zero. X de um lado, número de outro, porque é uma inequação do primeiro grau. O x, então, vai ser maior, menos 10 dividido por 2.
x vai ser maior que menos 5. Pronto, acabou. Esse daqui, gente, tá bem simplesinho, por quê? É um log, né? Faz, nossa, log. Log é só cálculo do expoente, né, gente? Não tem problema nenhum no log. Quando eu tenho um log, eu não posso ter esse número aqui da frente negativo, nem zero. Se vocês pegarem a calculadora agora e digitar aí log de zero, vai dar erro. Log de menos 1, menos 2, vai dar erro. O que que significa isso? Que para existir essa conta, né, que essa função é só essa conta do log aqui, o que que eu preciso? Eu preciso ter o logaritmando, que é o que está aqui na frente do log, maior que zero. Então, eu vou pegar tudo que está na frente, maior que zero. Como é do primeiro grau, né, o x elevado a 1, é só fazer x de um lado, número de outro. O 10 está somando, passa subtraindo. Se tivesse subtraindo, passaria somando. O 2 que está multiplicando, passa dividindo, e aí a gente chegou no x. O domínio é o resultado do x. Chegou no x, achou o domínio. Se quiser caprichar, escreve igual está aqui, ó. D igual, eu vou até colocar aqui. X por 300 reais tá o quê? Aí é que é a restrição que a gente achou. Maior que menos 5. Não é maior ou igual, é só maior, porque não pode ter o zero aí no logaritmo também não, tá? Mais um exemplinho. LN. LN é a mesma coisa que log, eu falei para vocês, né? LN e log é a mesma coisa. É um log na base E, só mudou a base. Então, tudo que está na frente do log, maior que zero, estritamente maior que zero. Isso daqui, gente, é uma inequação do segundo grau. E aí começa, né, a nosso exercício trabalhosinho de fato, né? Que esse é o mais trabalhosinho, porque a gente tem que relembrar como resolveremos uma inequação de segundo grau, que só pode ser feito pelo estudo do sinal da parábola. Vocês vão pensar que eu estou falando grego, mas não. É o estudo do sinal da parábola, é a técnica para resolver inequações, quando tem maior, menor e for um x². Inequação do segundo grau. Observe que eu coloquei aqui na ordem, tá? Quadrado primeiro, depois o x, depois a constante. Só para a gente ter o controle aí do A e o B, C, né? O A é o que está na frente do x², o B está na frente do x e o C é a constante, ok? Então, temos nosso ABC. Eu vou fazer aqui, eu vou resolver Bhaskara, porque tem o A, o B e o C completinho, né? Então, a gente resolve Bhaskara. O delta vai ser igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Vou fazer aqui na frente. O B é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8, né? Então, 6 vezes 6, 36, né? Como é menos com menos dá mais, então, todo número elevado a um expoente par fica positivo, aqui não é diferente, né? Menos 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32. A resposta do delta é 4. Belezinha? Depois do delta, a gente vai procurar o valor do x. O x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Tudo isso dividido por 4a. Essa é a fórmula aí de achar o x1 e o x2. Vamos substituir. O b é menos 6, né? Então, vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz do 4. Fazer bem passo a passo, hein, gente? Dividido por 2 vezes 1. Arrumando essas continhas aí, né? Menos com menos, mais. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Daqui vai sair o x1 e o x2, né? Então, vamos... O x1 vai ser igual a 6 mais 2. Tudo isso aqui, né? Dividido por 2. Travou. Agora foi. Dividido por 2, tá? Opa. Ele não quer deixar. 2, pronto. Então, 8 dividido por 2 dá 4.
E o x2 vai ser igual a 6 menos 2 dividido por 2, né? 4 dividido por 2, 2. Pronto, temos aqui o x1 e o x2. Tá, mas para que eu estou fazendo Bhaskara mesmo? O que eu estou querendo achar com isso? Eu estou tentando descobrir aonde essa conta é maior que zero. Quando eu faço Bhaskara, né? Eu achei aqui o 4, o 2. Isso não é a solução, gente. Porque esse 4 e esse 2 é o resultado quando essa conta é igual a zero. Só que eu não quero saber o igual a zero. Eu quero saber onde é positivo, maior que zero. Eu quero saber quando que essa conta aqui dá um resultado maior que zero. Ou seja, positivo. Então, para isso, a gente faz o estudo do sinal da parábola, né? Lembra de uma parábola? Aqui a gente tem o eixo x, né? E a gente pode considerar aqui uma parábola. Deixa eu achar uma parábola aqui, bonitinha. Essa parábola tem concavidade para cima, né? Peraí que eu já reviro ela aqui, porque o A é positivo, tá? Então, deixa eu virar essa parábola para cima. Ups, pronto. Isso tudo aqui é uma parábola que tem concavidade para cima. E essa parábola, ela cruza o eixo X, né? Justamente no X1 e no X2. Então, aqui é o 2 e aqui é o 4. Certo? E aqui eu tenho os sinais, né? Ó, deixa eu baixar aqui um pouquinho. O cruzamento é o 2 e aqui é o 4. Isso. E aqui, ó, a parte que ficou para cima do eixo é positivo. Essa aqui que ficou para baixo do eixo, né? Entre 2 e 4, ela é negativa. E depois disso, negativa, né? E depois disso aqui é positiva. Né? Esse seria o sinal, né? O estudo do sinal aí da parábola, né? Então, eu estou procurando os positivos maiores que zero. O que significa? Que eu vou considerar, então, os valores que estão antes do 2, até chegar aqui no 2, né? Deixa eu aumentar para vocês verem aqui, conseguirem enxergar. E os valores aqui depois do 4. Lembrando que não conto 2 e não conto 4, porque não pode ser igual, tá? Tem que ser só maior. Então, o meu domínio aqui, ó, seria x menor que 2 ou x maior que 4, tá? Esse sinal mais, menos, mais pode ser feito por uma cama. Mesmo sinal de A. Então, aqui é o mesmo sinal do A. Aqui é o sinal contrário de A. E aqui, o mesmo sinal de A. Macama. Né? O A é 1, positivo. Então, o mesmo sinal do A é positivo. Contrário de A, mesmo de A. Isso se você não quiser desenhar a parábola, né? A parábola é só para você ver. Ah, essa partinha aqui tá para cima, então é positiva. Aqui tá para cima, positivo. Essa parte que ficou para baixo do eixo vai ter um resultado do y negativo. Essa conta aqui é o resultado do y, né? O y que depende do x. Então, por isso que o meu domínio é assim. Só vai funcionar os números que forem menores que 2 ou maiores que 4. Por exemplo, entre 2 e 4 tem infinitos números, né? 2,1, 2,01, 2,99. Mas a gente pode pegar o número inteiro 3, por exemplo. Vamos colocar 3 aqui. 3, pegar o calculador e faz aí, gente. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 8, 17. 6 vezes 3 dá 18. 17 menos 18 dá menos 1. Tá vendo? Que entre 2 e 4 não funciona. Entre 2 e 4 o resultado é negativo, né? E a gente não está procurando negativo, a gente está procurando os valores positivos. É isso que a gente quer saber. Aonde que dá maior que zero? Tudo que é maior que zero é positivo. Ok? A gente vai treinar mais isso em sala de aula, tá bom? Mais um. Aqui tem uma raiz quinta. 5 é ímpar.
5 é ímpar. 5 é ímpar. Sabemos disso, né? Então, o que acontece? Não tem restrição. Raiz ímpar não tem restrição. O que que significa? Domínio qualquer número real. Então, a única coisa que vocês precisam me falar é isso, ó, D igual a R. Porque não tem restrição. Aqui, gente, é a mesma coisa, não tem restrição. Por quê? Ah, mas tem uma fração aqui, fração tem restrição. Mas não tem x embaixo, ó. O problema da fração é x embaixo. Supondo que aqui tivesse um x aqui, ó, sei lá, 10x. Ah, agora tem x na fração, mas não tem x embaixo. Mesma coisa, não tem restrição. Ah, eu vou colocar aqui, ó, uma raiz. Raiz quadrada de 3, por exemplo. Vou tirar esse 9 aqui. A raiz quadrada de 3 vezes x quadrado. Quem está dentro da raiz é só o 3, não tem x lá dentro. Então, não tem restrição. Raiz não pode ter número negativo, o 3 é positivo. Não pode ter 0 embaixo, o 4 já não é zero. Então, aqui não tem restrição, domínios reais. Tá? A gente continua esse assunto na sala de aula, espero que vocês estudem bastante. Então, qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, gente. Não quer parar de gravar? Não escutei isso.